Olá pessoal, boa tarde a todos então que estão participando da FEIK, a quem está me prestigiando aqui na palestra sobre e-commerce. A gente vai falar um pouquinho sobre as oportunidades de negócio para pequenas empresas. Eu me chamo Odolir Reginato dos Santos, mas todo mundo me conhece como Odo. Eu sou bacharel em design pela Ubra aqui de Carazinho, fiz MBA em gestão de projetos e marketing pela IMED. Eu fui diretor da agência Upside por 15 anos e agora eu trabalho com a Odo.digital e também sou especialista em marketing digital e e-commerce. Vão chegando, gente. Oi, Simone, quanto tempo? Tudo bem? Lembra de mim? Fica à vontade. Reencontrando esses colegas de faculdade. Então, pessoal, o e-commerce no mundo, tá? Para vocês terem uma ideia do quão relevante é esse tema, no mundo hoje, o e-commerce ele representa só 12% do total de vendas. De todas as vendas que acontecem no mundo, 12% são feitas por canais digitais. Porém, esse crescimento foi no último ano de 24%, ou seja, é um mercado em franca expansão. Na América Latina, a gente teve um crescimento de quase 18%. Né? Na Ásia, mais de 30%, muito puxado, claro, pelos grandes e-commerce chineses, né? Mas em todo o mundo o e-commerce cresce a números muito maiores do que a gente vê anualmente no varejo tradicional. Na América Latina, para vocês terem uma ideia, a importância de vendas no Brasil, por exemplo, ela é só de 4,3%. Então imagine o quanto isso ainda pode crescer. Porém, o crescimento só no último ano foi de 12%. Então, também demonstra o quanto esse mercado está crescendo. E assim a gente tem também crescimento na Argentina de mais de 35%, no México de mais de 15% e nos demais países da América Latina quase 20% de crescimento. Em número de pedidos via celular, tá? Que também hoje é algo que está potencializando muito a penetração do e-commerce enquanto ferramenta de venda, né? Em janeiro de 2011, as vendas pelo celular representavam 0,1% do total e hoje elas representam mais de 40%, né? Isso não é nem hoje, isso é janeiro de 2019, que é o último número dessa pesquisa que eu trago. Então já passou de 40%, já está quase batendo em 50% as vendas somente pelo celular. Então, para vocês entenderem o quanto é importante também ter uma plataforma que se adapte para esses dispositivos, né, que traga uma boa experiência para o usuário que está no celular e que está com vontade de comprar naquele momento, né? A venda no e-commerce, ela se tornou uma venda por impulso, uma venda em que a pessoa viu um anúncio, ela quer clicar, ela quer ter a oportunidade de fazer o fechamento da venda naquele momento. Então, para isso é muito importante ter uma plataforma bem otimizada e por isso que as vendas no e-commerce pelo celular crescem tanto. Falando um pouquinho sobre desafios do crescimento do e-commerce, né, no Brasil. Então, a gente tem alguns dados que são dados não muito bons, não muito esperançosos, como por exemplo, 41% dos brasileiros afirmam que a conexão ainda é instável para fazer compras. Então a gente ainda tem problemas de conexão com a internet que não permite com que mais vendas sejam feitas, né? Ou geram problemas no fechamento de compras. A internet é quase 3 vezes mais lenta do que a média global aqui no Brasil. Então a gente tem sim um problema grave. Talvez a nossa região aqui a gente não tenha muito isso, mas muitos locais do Brasil a gente ainda tem problemas de conexão com a internet que não permite o e-commerce de avançar ainda mais rápido. O e-commerce concentra 60% das vendas na região sudeste, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais concentram 3 de cada 5 pedidos feitos no online. Então isso nos traz, claro, de certa forma um sentimento de, poxa, eu estou aqui em Carazinho, no Rio Grande do Sul, eu tenho um e-commerce, qual é a chance de eu fazer isso realmente se expandir e virar uma marca nacional, ter uma abrangência nacional? Por outro lado, também tem que pensar do ponto de vista do consumidor, né? Se eu tenho um mercado que consome 60% em São Paulo, eu posso aqui de Carazinho montar um e-commerce direcionado para o público de São Paulo. Nada impede.
que isso aconteça, né? Não existe mais barreira física. Existe, claro, dificuldades de transporte, logística, correio, etc., mas nada que, se bem projetado, não possa funcionar. Por outro lado, a gente tem também coisas boas, né, desse crescimento, é que 7 em cada 10 brasileiros já tem um smartphone, então é muito fácil fazer a compra, uma vez que a maioria da população já tem um dispositivo que permite a compra diretamente pelo celular, né? 123 milhões de pedidos realizados no e-commerce em 2018, um crescimento de 11% em relação ao ano imediatamente anterior. Então, qual é o mercado hoje que cresce mais de 10% ao ano? Não existe, né? Mas no e-commerce, todos os mercados somados conseguem ter esse crescimento. E outras regiões cresceram acima da média de 2018, com destaque para o Nordeste, né? Então, 27% de crescimento. E é o que a gente vai ver aqui. Aqui a gente tem alguns dados das regiões, né, e do crescimento do e-commerce a partir dessas, de como o país está subdividido. Então a gente vê um crescimento no Nordeste de 27%, né, que hoje representa 13% das vendas do e-commerce. No Norte, um crescimento de 22%, mas uma representatividade de só 3% ainda. Então o Norte ainda é muito incipiente em relação ao e-commerce, ainda tem muito para crescer. O Centro-Oeste também, com um crescimento de 5% e só 7% de participação, né? O Sudeste, como a gente já viu, quase 60% do percentual de público do e-commerce, cresceu 6%. E aqui na nossa região Sul, crescimento de 20% e quase batendo 20% de participação também no e-commerce. Então, a gente está sim num mercado muito pujante, muito que vai crescer muito, e isso é o que torna o e-commerce um mercado tão benéfico e tão propício para as empresas estarem. Aqui a gente tem um gráfico com o potencial de crescimento por área, né? Então, o que a gente consegue destacar aqui? A gente tem um mercado de destaque, que é a Grande São Paulo, né? Como a gente já tinha visto antes, responsável por boa parte das vendas no e-commerce. A gente tem os mercados neutros, que é o Grande Rio de Janeiro e o Centro-Oeste, né? Então, que também, junto com São Paulo, compõe aqueles 60%. A gente tem um mercado reprimido, que é o Nordeste, mas que está migrando para um mercado potencial, assim como Minas Gerais, Espírito Santo, interior do Rio de Janeiro, região Sul e interior de São Paulo, né? Então aqui a gente consegue ver mais ou menos as regiões que estão avançando mais rápido no e-commerce e onde existe um maior potencial de crescimento, um potencial para a gente direcionar os nossos esforços de marketing para poder vender mais. Aqui a gente tem as categorias de destaque na compra via celular, tá? Então, quais são as categorias que mais vendem? O que as pessoas mais compram através do celular? E agora eu não posso deixar de mencionar, a última vez que eu fiz essa apresentação foi para um grupo de empresários lá em Passo Fundo, e um deles me questionou que nesse gráfico não aparecem as autopartes, né? As peças de carro que todo mundo compra pelo Mercado Livre, etc. Mas aqui eu quero salientar que a gente só tem os dados da compra via celular. Então, o público masculino, ele é bem, vamos dizer assim, ele é bem menos propenso a comprar pelo celular. É aquele cara que vai pesquisar no computador, que vai comparar preço, e por isso que as autopartes ou que produtos mais voltados para o público masculino não estão nesse gráfico, tá? Só para deixar isso claro. Então, o que a gente tem? O crescimento no e-commerce, né? Aqui a gente tem dados globais. Então, crescimento de 11%, né? Foi o que a gente tinha visto. Porém, nas vendas via celular aumentou 41%, né? Perfumaria, cosméticos e saúde aumentou 51%, né? No e-commerce global. Nas compras via celular dobrou, fez 112%. Então, olha o tamanho da oportunidade. De um ano para o outro, um mercado que simplesmente dobra de tamanho, né? Aí a gente tem ainda moda e acessórios, com quase 60% de crescimento nas vendas via celular. Esporte e lazer com 40%, casa e decoração 38% e eletrodomésticos 25%.
E aqui o crescimento do e-commerce ele vai ficar, salvo perfumaria, cosméticos e saúde, na casa de 10%, que é mais ou menos o que cresce o mercado do e-commerce no ano, né? É a média. Vendas online de bens de consumo, né? Então, no ano de 2011, que foi quando começou essa pesquisa a qual eu me baseei para trazer esses dados para vocês, a gente tinha 18,7 bilhões de faturamento no e-commerce. Em 2019, final de 2018, na verdade, esse número já era de 53 bilhões. Então o mercado ele triplicou em 7 anos, né? Então, e eu falo isso com muita ênfase. Olha para onde está indo essa curva, né? Ele não oscila, né? O faturamento no e-commerce ele só cresce. Isso ano após ano ele tem um incremento de vendas. E o faturamento simplesmente triplicou, né? Em um período muito pequeno, em um período que nenhum outro mercado, nenhuma outra categoria de venda ou qualquer tipo de varejo consegue crescer de uma forma tão exponencial, né? Então a gente tem crescimento de 12% em faturamento em 2018, 6% de aumento no número de consumidores, né? Então também é uma crescente, as pessoas que perdem aquela restrição, né? Aquele medo de comprar pela internet. Então tem cada vez mais pessoas quebrando essa barreira, indiferente da faixa etária. E o ticket médio não oscilou muito, cresceu só 1%. O ticket médio, o valor médio da compra, né? Os consumidores ativos no e-commerce, né? Em 2013 eram 31 milhões. Em 2018 esse número passou para 58 milhões. Também um crescimento muito exponencial, né? 87% de crescimento do público ativo. É aquele pessoal que prefere comprar online do que ir até a loja comprar, né? Então esse é considerado o público ativo do e-commerce, consumidor ativo. E o perfil do consumidor por gênero, ele também vem mudando, né? Em 2015, a maioria dos consumidores online eram homens, com 51,5% das vendas. Hoje, 4 anos depois, né, de 2015 a 2019, as mulheres já representam 52,3% dos consumidores online. Ou seja, o jogo já virou e as mulheres são maioria não só no ambiente físico, mas também no ambiente digital, no que diz respeito a compras, né? Então, as mulheres também já são maioria aqui. E o perfil do consumidor online, ele, 63% desse público está na faixa entre 25 e 49 anos, né? Que são aquelas duas linhas centrais ali. Esse público aqui, entre 25 e 49 anos, né? Somados, eles representam 63%. Então, como a gente pode usar esses números, esses dados que eu trago aqui para vocês, para modelar um negócio ou para direcionar os esforços do nosso negócio para que ele atinja esse público, para que a gente consiga, com um menor esforço, conseguir um maior desempenho. Porque se, por exemplo, eu tenho um produto e, na minha visão, ele está direcionado para um público de 18 a 24 anos, eu tenho uma parcela de público de só 8%, né? 9 em 2018. Então ele é um público bastante pequeno, né? Talvez eu não tenha tanto sucesso para atingir esse público quanto se eu focar num público mais adulto, né? E aí sim, se eu for focar aqui de 25 sem limite de idade, eu vou ficar com quase 90% desse bolo e aí as minhas chances de vender são muito maiores, né? E a idade média também é um dado bastante interessante, ó. Então o comprador médio brasileiro, ele tem 42 anos, né? Isso, claro, é uma média ponderada só a nível de estatística mesmo. E como fazer parte disso, né? Então, essa palestra que eu dei ela pela primeira vez no finalzinho de 2018, então por isso que tem aquela provocação. Como fazer parte disso em 2019, né? Então aqui tem 4 dicas para tentar fazer parte disso, né? A interface com o consumidor, ela tem que ser simples, tem que ser fácil e tem que ser rápida, né? O celular, ele deixou nós muito mal acostumados. Então hoje a gente tem qualquer coisa a 2 ou 3 cliques, né? Então facilitar, ter um ambiente, uma plataforma que seja fácil de navegar, que seja fácil de comprar e que todo o processo funcione. Assim a gente vai conseguir atingir esse consumidor. O sortimento, ele tem que ser diferenciado, né? Então, um novo mix de categoria, consumidores acessando,
tem que entender quais os produtos que é essencial eu trabalhar no e-commerce. Daqui a pouco eu tenho um produto na loja física, que é o meu campeão de vendas, e no online eu vou ter dificuldade de vender. Ou porque o frete vai ficar muito caro, ou porque o mercado para aquele produto, ele é o público local, ele não é um público a nível Brasil. Então tudo isso eu tenho que pensar, tudo isso é importante, estar bastante atento para poder atender bem a esse público. A reputação da marca, ela tem que ser de ponta a ponta. A gente tem que cuidar. Desde do momento em que a pessoa entra no site, ela tem que ter, na loja virtual, ela tem que ter provas de que a marca é séria, de que a empresa existe, de que ele não vai ser enganado, né? Então, hoje a gente já tem formas muito mais disseminadas disso acontecer, mas no passado era muito corriqueiro, era muito fácil tu comprar alguma coisa no Mercado Livre, por exemplo, e não receber. Ou comprar um iPhone no Mercado Livre e receber um tijolo dentro de uma caixa, né? Então, hoje existem mecanismos para bloquear esse tipo de fraude, mas é importante que a gente se preocupe em mostrar para o nosso cliente que a gente tem uma empresa séria, né? Tem que ter o endereço, tem que mostrar onde é que é a empresa, tem que mostrar quem faz. Tudo isso é muito importante. Não importa se a empresa é pequenininha. O que importa é tu passar credibilidade de que você é uma pessoa séria e que a tua empresa é uma empresa séria, tá? Então isso vai reforçar a experiência do consumidor e vai impactar muito lá na frente. E multicanais, né? Então hoje a gente tem as redes sociais ajudando a vender, né? Principalmente o Instagram, o próprio Facebook. A gente tem o e-mail marketing, que é uma ferramenta interessante também de se trabalhar, que dá um incremento de vendas legal. A gente tem que pensar em todo o offline também, tem que pensar no ponto físico, se existe loja, como é que essa loja pode fazer alguma estratégia para levar o usuário para o site, né? Se tu tiver no site daqui a pouco um custo de aquisição menor por cliente, vendi um produto na minha loja física e vou dar um cupom de 10% de desconto para a próxima compra se ele fizer no site, né? Então tudo isso é interessante de pensar. Então o online e o offline eles são complementares, né? Definir como é que esses ambientes vão se complementar para gerar um aumento nas vendas é bastante importante. A gente vive também a era dos marketplaces, né, pessoal? A gente tem hoje com Submarino, Americanas, Casas Bahia, todas essas marcas que eu listei aqui, como publicar o nosso produto diretamente nesses canais. Eles funcionam hoje muito mais como intermediadores de venda do que propriamente como lojas próprias, né? Então, se eu quiser publicar o meu produto no Submarino, por exemplo, eu tenho como fazer isso hoje. Eu vou pagar uma comissão da mesma forma que paga para o Mercado Livre, que paga para o Buscapé, como já acontecia com outras ferramentas. Hoje é possível publicar qualquer produto em qualquer um desses mercados expoentes, né? Dessas grandes empresas de venda online. Claro, desde que esteja alinhado com o tipo de produto que cada canal vende, né? Eu não vou poder, por exemplo, vender, sei lá, móveis na Netshoes, não faz sentido, né? Então, dentro de cada um dos contextos, é possível publicar produto nesses canais. Agora eu vou trazer para vocês 10 pontos importantes que qualquer e-commerce precisa ter para iniciar, né? São, vamos dizer assim, o beabá do e-commerce tem que passar por esses 10 pontos, tá? E o primeiro deles é o produto e público-alvo, né? A gente precisa entender quem é o nosso público, o que ele está buscando, né? Aonde que ele compra o produto hoje, se ele vai deixar de comprar o produto de onde ele compra hoje para comprar no meu site, né? Quais são os interesses dele, o que eu posso oferecer a mais do que aquilo que ele está buscando, né? Então aqui a gente tem também, para elucidar um pouquinho a nível de público, né? Onde é que está o público? Aonde que as pessoas compram, né? Então a gente tem, olha só, 16,4% de importância em pedidos para perfumaria, cosméticos e saúde. Então de cada 5 compras online, dá para se dizer que uma delas envolve esses pilares, né? De perfumaria, cosmético ou saúde. Informática, 5%, alimentos e bebidas, 4,5%, casa e decoração, 11%, esportes e lazer, 6%,
Eletroeletrônicos, né? Eletrônicos, 3,6%. Eletrodomésticos, 10%. Moda e acessório, 13%. Né? Então, onde é que eu vou me posicionar? Onde é que o meu produto está dentro desse gráfico e como é que eu posso fazer para atingir esse público? Né? E aqui a gente tem também o ticket médio. Qual é o valor médio do pedido do público para cada uma dessas verticais? Né? Então, o pedido médio em perfumaria e cosméticos é R$180, é um ticket baixo. Né? Eu vou conseguir fazer o meu e-commerce dar certo, o meu produto dar certo com um ticket de R$180, é importante pensar isso também, né, na hora de modelar o negócio. Então aqui a gente tem vários insumos para isso. Informática e eletrodomésticos tem tickets maiores, né, eletrônicos também, aqui na casa dos R$800 a R$1.100, já são diferentes, né, já fica mais fácil de quantificar isso. Então, ainda sobre público, né? O que eu preciso saber? O que esse público consome, né? Com qual frequência ele consome? Como é que eu posso fazer qual é a frequência que ele vai recomprar de mim, né? Quais são as dores, as necessidades dele? Se eles pagariam pelo teu produto, né? Quais os subgrupos? Então, eu vou atender o público feminino, ok. Mas dentro do público feminino, qual é o público específico? Por idade, por interesse? São pessoas que se interessam por maquiagem, são pessoas que se interessam por olhar vídeo no YouTube, enfim. Entender, né? Criar persona, criar um modelo de cliente ideal é muito importante nessa fase, né? A parte da localidade também, né? Definir quais são, isso vai ser importante para definir qual o meio de pagamento que eu vou gerar, o meio de frete que eu vou deixar disponível no meu site, né? Criar descontos por região, por exemplo, eu montei um e-commerce, mas eu só vendo aqui para Carazinho e Passo Fundo, por exemplo. Tu pode ter um frete grátis para essas regiões que são próximas do teu ponto de contato, né? Isso vai facilitar bastante a venda e com certeza vai tornar mais exponencial. As ocupações e níveis econômicos também é importante de definir. O meu público, ele é um público que tem um poder aquisitivo maior? Não, é um público que tem um poder aquisitivo maior, é um produto que vai atender qualquer tipo de público. Isso é importante entender para definir, né, como é que tu vai precificar esse produto. Ele é um produto barato, qualquer pessoa pode comprar, ou não, ele é um produto caro. Isso vai fazer uma diferenciação até na hora de tu criar um marketing para o teu produto, né? Como é que tu vai posicionar ele em relação ao marketing. O segundo ponto é plataforma, tá? E aqui eu vou trazer as principais plataformas disponíveis no Brasil hoje no e-commerce, tá? As 6 primeiras, eu não sei se dá para ver, mas tem uma divisãozinha bem discreta ali. As 6 primeiras são plataformas pré-prontas, onde você consegue facilmente fazer um setup da plataforma, criar a tua loja e já sair vendendo. Geralmente elas não cobram taxa de ativação, né, ou de criação, é você mesmo que faz, e você paga uma mensalidade, além de um percentual das compras para poder fazer a intermediação de pagamento, tá? Então, digamos assim, a porta de entrada da maioria das empresas que vão para o e-commerce, um daqueles 6 primeiros lá, ou o Allhost, o Tray, Nuvem Shop, Loja Integrada, Local Web, CA Shop. A segunda, ali o VTEX, Moving e Ex-E-Commerce, são plataformas personalizadas, plataformas que geralmente estão embarcadas em grandes portais, em grandes e-commerce, e tem um custo de ativação a partir de 30, 40 mil reais, né? Já é algo, vamos dizer assim, não é para qualquer iniciante ou não é para alguém que esteja apostando no e-commerce como algo, vou fazer um e-commerce para ver se vai dar certo. Tu não vai optar por uma dessas plataformas porque o investimento inicial ele é muito alto. Geralmente é uma escadinha. O pessoal começa nas plataformas pré-prontas, atingiu um nível no e-commerce muito grande que a plataforma não deu conta, migra para uma dessas que tem uma estrutura maior, que vai oferecer mais benefícios, tá? Mas não necessariamente precisam fazer isso. E as 3 de baixo, PrestaShop, Magento e WooCommerce, são plataformas gratuitas, mas plataformas de código aberto, que a gente chama. São plataformas que você mesmo ou uma empresa especializada precisa
vamos dizer assim, fazer o trabalho técnico de embarcar num servidor, numa plataforma e desenvolver todo ele do zero, né? Então ele também acaba tendo um valor de investimento mais alto, mas muitas empresas acabam optando por essas, ao invés do VTEX, Moving e EasyCommerce, por ter uma flexibilidade maior e por poder também não ter um desembolso mensal tão alto, porque as plataformas ali do meio, né, como elas são líderes de mercados, elas têm uma taxa mensal muito grande para te manter com elas o teu e-commerce. Então, esses três de baixo, eles reduzem esse custo de manutenção do e-commerce, da loja virtual. E aqui eu tirei um print só de uma tela de gestão de pedidos dentro de uma dessas plataformas, né? Então aqui a gente tem os pedidos realizados, né, o valor do pedido e qual o status, né? Então, tem pedido que está em separação, tem pedido que está aguardando a confirmação de pagamento, e com um simples toque num botão aqui você consegue dar andamento às etapas, né? Todas elas, clicou para notificar o cliente do envio, o cliente recebe um e-mail, né? As plataformas, elas ajudam muito nessa parte de informação, de comunicação com o cliente final. O terceiro ponto é o frete, né? A gente está num país que tem dimensões continentais, né? Então isso acaba gerando uma série de problemas logísticos e aumentando muito o custo com frete, muitas vezes até mesmo inviabilizando negócios de acontecerem, né? Então a gente tem hoje o Correios como o principal fornecedor de transportes de mercadorias hoje, porém o Correios ele tem uma série de limitações, seja ela por peso ou por dimensão do produto, o que muitas vezes acaba fazendo com que muitas empresas não consigam trabalhar com Correios, precisem ir para transportadoras ou para um frete próprio, o que acaba muitas vezes também encarecendo essa logística, né? Essa questão toda. Então é importante para o e-commerce contar com boas opções de frete, né? Para o sucesso de qualquer e-commerce. É importante, né, a opção de retirada na loja, a opção do rastreamento do pedido e até mesmo a logística reversa, né? Quem já não passou pela situação de talvez comprar um produto, seja um tênis na Netshoes, que eu acho que é o mais frequente, chegou o tênis, não serviu, é muito fácil tu devolver, né? Tu pega a caixa, leva no correio, eles vão te dar um código, cola aquele código na caixa, despacha e depois tu recebe o produto de volta. Então isso é um serviço contratado também para garantir que o teu cliente vai ser sempre satisfeito de qualquer experiência no teu e-commerce, sendo da primeira, da segunda ou da terceira vez que ele precisar receber o produto, né? Então aqui a gente tem também como diferencial, né? Hoje quase não é um diferencial porque todos os e-commerces têm ou precisariam ter, que é o cálculo do frete, né? Então, eu quero comprar essa banqueta aqui, quanto que ela vai me custar e quanto que vai sair o frete para o meu CEP-X aqui. Se eu for enviar por esse serviço log, vai custar R$20. Se eu for enviar pelo Correios, 35. Ou tem a opção grátis aqui, retirar no local, né? Então, é importante isso, o cálculo automático, né? O tempo estimado, tu dizer para o teu usuário quanto tempo vai levar para ele receber o produto, uma estimativa, o rastreio do pedido, como eu já comentei, e a logística reversa. Meios de pagamento. Aqui também é um ponto bastante crucial de todo e-commerce, porque os meios de pagamento, eles vão fazer o teu site ser mais ou menos competitivo em relação à tua concorrência, que é um ponto que a gente vai ver depois. Então, se tu for vender à vista, obviamente tu vai ter bem menos poder de barganha frente. Por exemplo, eu estou competindo com o Submarino, e o Submarino vende o mesmo produto que eu, só que vende 10 vezes sem juros. Se eu vender só à vista, eu vou ter problemas, então eu tenho que ter a opção do pagamento parcelado, né? Aqui eu trago uma informação legal também do Web Shoppers sobre as principais formas de pagamento no e-commerce hoje, tá? Então a vista representava em 2018 54% das compras. Não é todo mundo que compra parcelado. A gente tem a visão de que vai comprar na internet porque facilita para comprar parcelado, pode comprar no cartão, com 2 cartões, etc. Não, ainda mais da metade das pessoas compram à vista, né? De 2 a 3 vezes representa 19%, e de 4 a 12 vezes ou mais, 26%, né? Então, o que as pessoas fazem geralmente em 4 a 12 vezes?
produtos de ticket médio maior, né? Então aqui a gente tem um ticket médio de R$ 754, pagamento à vista, o ticket médio cai para 345. Então, qual é o ticket médio do meu produto? Como é que eu posso fazer para facilitar para o meu cliente poder comprar da forma que fica mais adequada para ele, de acordo com esses dados aqui também, né? Aí eu coloco também uma informação que é importante, dá para o cliente a opção de pagar com boleto, com cartão de crédito, débito, ou até mesmo transferência ou depósito, né? Então, trazer o maior número de possibilidades de pagamento para facilitar para o usuário. Fornecedor, para quem não tem produto próprio, né, para quem não fabrica, o fornecedor é parte primordial de todo esse processo do e-commerce. Não tem como tu ter sucesso no e-commerce comprando mal, né, ou comprando caro para revender. Então isso também é bastante importante, né? E aqui eu trago alguns pontos que são interessantes de se atentar. A qualidade e a produção, ela tem que ser, ela tem que atender às necessidades do cliente, né? Então, pedir amostra, examinar a mercadoria, né, para ver se ela atende a necessidade do público é muito importante. A localização, se o fornecedor está perto, se é fácil para mim ir lá pegar o produto, ou se eu vou ter custo de frete para trazer o produto e depois revender para o meu cliente, fazendo com que ele pague esse frete, né? Então, quanto menos custo tu tiver nesse processo, melhor. Suporte e reputação, né? Então, fazer parcerias com fornecedores que tenham idoneidade, né? Que não sejam empresas que vão faltar contigo e fazer com que tu falte com o teu cliente também, né? Então, pesquisar nos sites, no Reclame Aqui, se a empresa tem alguma reclamação, se existe alguma coisa nesse sentido. Em relação ao preço também, né? Então, fazer um planejamento financeiro, se possível, fazer uma compra maior para ter um custo mais adequado, né? Gerar o custo-benefício para poder vender bem também. Concorrência, tá, pessoal? Como investigar os concorrentes, né? É muito importante saber aonde que tu está botando o teu nariz, né? Saber qual é o mercado, saber o quão competitivo ele é e o quanto tu vai conseguir crescer em cima de um mercado que pode já estar saturado, né? Então, visitar as lojas virtuais, as redes sociais dessas empresas, entender, né, realizar uma conta teste. Vou montar uma loja virtual de roupa de bebê. Eu vou entrar nas principais lojas de roupa de bebê, eu vou fazer uma compra e eu vou testar todo o processo, desde o checkout, desde o carrinho de compras, até os e-mails que eu recebo, como é que chega a mercadoria, se ela está bem embalada, se ela vem com um presentinho, um brinde, um cartão escrito, alguma coisa, eu posso encontrar um diferencial para colocar no meu produto, né? Então, pensar sempre no que tu pode colocar de diferente para atender melhor o teu público, né? Gerar esse engajamento, fazer com que a pessoa se sinta parte da tua empresa é primordial, e aí também a diferenciação da concorrência é muito importante para isso. Cadastrar na newsletter, ver o que as empresas mandam, qual a frequência de envio, manda um e-mail por semana, manda e-mail todo dia, né? Entender qual é a média do mercado para saber como você pode se posicionar em relação ao envio de novidades da tua marca. E avaliar também a precificação, né? O posicionamento a nível de preço, ele vai muito da tua estratégia de negócio. Tu pode ter um produto mais barato que a tua concorrência e ganhar por preço, mas tu também pode ter um produto mais caro e ganhar por diferenciação de negócio. Eu tenho uma entrega muito mais rápida que o meu concorrente. Não necessariamente tu precisa brigar por preço. Mas o meu produto, o acabamento, ele é muito melhor do que o da minha concorrência. Mais uma vez, não precisa brigar por preço. Tu está se diferenciando de alguma forma. O meu diferencial é o meu atendimento, que se o cara precisar, eu vou atender ele no WhatsApp às 11 horas da noite. Ótimo, é mais um tijolinho que tu está colocando para não precisar brigar por preço, né? Então, ter isso muito claro. E-commerce não é só briga por preço, assim como no varejo, assim como em qualquer tipo de venda, né? Existem muitas outras variáveis a serem consideradas. FAQ e suporte. FAQ, para quem não está familiarizado com o termo, é as perguntas frequentes. Quando tu entra no site, estou com dúvida de como que é o processo
de compra. Tem que ter isso discriminado em algum lugar, né? E isso vai estar geralmente num linkzinho escrito FAQ ou perguntas frequentes. Então, o que é importante? Definir quais são os canais, por onde que eu vou fazer esse atendimento, o que eu vou deixar disponível para o meu usuário chegar até mim, né? Então, tu pode atender desde o telefone e o e-mail, que é o mais básico, até mesmo o WhatsApp, né? Ou pelas redes sociais, tu atender pelo chat do Instagram, pelo inbox do Instagram, pelo chat do Facebook, né? Tu pode estar disponível ali, ou tu pode ter uma política que defina, não, eu só vou atender o meu cliente por e-mail e por WhatsApp. Beleza, não tem problema. Ser humano, o mais humano possível, né? Quando a gente compra, a gente não quer ser atendido por um robô, né? Não tem coisa que me deixa mais estressado do que eu entrar num site para fazer uma compra e ter um robozinho lá, ter um chatbot. Eu acho isso terrível, porque como eu sou de tecnologia, eu sei que é muito mais fácil programar um robô para dar respostas pré-determinadas. Mas como pessoa, eu gosto de conversar com outra pessoa. Eu prefiro fazer isso. Então, quanto mais humanizado o atendimento, mais proximidade e engajamento tu vai conseguir com o teu público-alvo. E isso também tem que estar muito claro, né? Principalmente no início do negócio. Tu não vai, estou montando um e-commerce hoje, mas eu estou montando isso aqui só para me dar uma renda extra, eu não quero me envolver, vai lá e programa um chatbot com 2 ou 3 respostas automáticas e metade das coisas que o cara pergunta não está lá a resposta. Não vai adiantar, tu não vai conseguir escalar o teu negócio, não vai conseguir crescer, porque simplesmente o cara vai chegar lá e não vai conseguir tirar a dúvida dele, não vai conseguir ter um atendimento com alguém que possa ajudar ele, né? E vender online, muitas vezes, é ajudar o cliente a fazer a compra certa, não a comprar aquilo que tu quer vender, né? Então isso também é bastante importante. Cuidar o tempo de resposta, né? Então a velocidade de suporte, ela está muito relacionada à oportunidade de venda, é aquilo que eu estava falando no início. O cara que está com o celular na mão, ele quer comprar agora, né? E se não for de ti, se o site não carregar, se o site carregar e ele não conseguir chegar no produto, ou se ele chegar no produto e não tiver como entrar em contato rápido, ele vai fechar, vai ir para outro site, vai comprar do outro site, né? Então tem que pensar em todo esse ecossistema também. Tenha um FAQ, né? Então perguntas frequentes, a página vai ajudar o público a encontrar por conta própria. Então tem usuários que não precisam entrar em contato com ninguém. Ele vai lá na página, está escrito para ele fazer ABC, ele vai fazer ABC e vai resolver sozinho e pronto, né? Então precisa ter essa página para poder auxiliar os usuários que querem fazer aquilo por conta própria sem intervenção humana. Solicitar feedback, né? Então fazer uma pesquisa de satisfação ou pedir para o cliente depois da compra avaliar a compra dele, como é que foi o atendimento, como é que ele se sentiu dentro da plataforma, se o produto chegou bem embalado, se ele ficou, se agradou, né? O produto agradou a ele, era aquilo mesmo que ele queria. Isso também ajuda a gerar prova social, que a gente chama, que é o quanto as pessoas estão falando bem do meu produto, que acaba influenciando para novos compradores, né? E também deixar os contatos visíveis no site. Não adianta tu ter lá um e-commerce e tu não ter um telefone disponível, tu não ter um e-mail, tu não ter um WhatsApp, né? Então tem que deixar todos o máximo de canais de contato possível disponíveis para a pessoa tirar qualquer dúvida, para te não perder uma oportunidade de venda. 8. Layout. Estamos chegando na finaleira. Então, como negócio físico, né, tem as vitrines e os produtos estão organizados, no e-commerce é a mesma coisa. É importante pensar como é que eu vou categorizar o meu produto, como é que eu vou organizar a distribuição deles, quais são os produtos que vão estar em destaque, quais as categorias principais, né? Então tudo isso a gente pensa a nível de layout, né? Então a gente precisa ter um cabeçalho bem definido, o logo da empresa, a busca. O e-commerce ele é basicamente um layout padrão hoje, não existe... se tu pensar num e-commerce hoje com um layout muito diferenciado, talvez tu perca público, porque o que as pessoas buscam é familiaridade, né? Elas querem entrar num ambiente que para elas seja fácil, seja algo que elas já tenham a sensação de que elas já viram em algum outro lugar, aquela estrutura, e fique muito fácil elas darem os primeiros passos até a conclusão da compra. Redes sociais, né? Então, as redes sociais hoje, elas são responsáveis por, não tem um número aqui, não fui atrás desse número,
mas de boa parte do incremento de vendas, né? A gente vê, é impossível tu navegar no Instagram e tu não ver um anúncio, ou se tu clicar no anúncio, aí tu cometeu o maior erro da tua vida, porque tu vai ficar 15 dias recebendo anúncio daquele mesmo produto ou de produtos muito semelhantes, né? Porque as marcas, elas já entenderam a importância disso e hoje elas pagam para que isso aconteça. Ah, eu estou procurando um tênis, então tá, no momento que tu clicar naquele tênis da Netshoes, esse tênis da Netshoes vai te perseguir pelo resto da tua vida, ou pelo menos pelos próximos 14 dias, né? Então, que geralmente é como as campanhas são configuradas. E aqui eu mostro uma opção também que está sendo muito utilizada, que é a marcação dos produtos dentro da própria foto do Instagram. Então tu está vendo uma foto ali de uma composição, seja uma roupa, um ambiente, né? Ali a gente tem um exemplo de um look feminino, onde os produtos eles estão todos marcados. No momento em que eu clico nesse produto, ele vem por uma paginazinha com uma descrição, né? Aparece ali a blusa, tem a descrição, o preço do produto e um link dizendo compre na loja. E aí se eu clicar, eu vou cair lá na loja dela, né? Esse aqui já é a loja, eu saí do Instagram e já tô na loja para comprar aquele produto. Então tu faz toda a jornada do cliente a partir de um clique na rede social, né? E tu tá trazendo com certeza mais público para comprar de ti. E por último, mas não menos importante, as métricas, né? Hoje a gente tem o Google Analytics que ajuda a entender qual é o público que está entrando no site, quantas pessoas estão online no momento. Quando eu tirei esse print aqui, nesse projeto específico, eu vi 6 pessoas visualizando, né, ou comprando. Então, aqui é um site de roupa infantil, ó, dá para ver que alguém estava buscando conjunto, né? Então, consegue ver ali quantos usuários teve na última semana, qual a receita, né? E aqui ele diz que baixou consideravelmente o número de vendas naquela semana. Qual a taxa de conversão? Então, de cada 100 pessoas que entraram no meu site, quantas compraram? Ele vai gerar esse índice de taxa de conversão. E quantas sessões, né? Que são quantos acessos, indiferente do número de usuários que o site teve. E a outra ferramenta, que já é uma ferramenta paga, que é o Google Ads, que nos traz a possibilidade de, com o investimento, né? Aqui no caso, com um custo de R$106, gerar 495 cliques no site, né? Eles levaram para o site, não necessariamente eu tive compras a partir daqueles cliques, mas eu consigo estimar aqui, por exemplo, quanto que eu paguei para cada um desses cliques, né? Foi 21 centavos, e quantas das pessoas que visualizaram clicaram. Então 3%, para cada 100 pessoas que viram o meu anúncio, 3 clicaram e foram para o meu site, né? Então isso aqui também é algo bem interessante. Eu não vou falar muito sobre a parte de investimento em mídia, que seria do Google Ads, mas só para trazer esse dado aqui para vocês. Então, resumindo, tá, pessoal? Os 10 pontos: produto e público-alvo, né? Conheça o produto, o mercado e o público. Plataforma, definir de acordo com os objetivos e o tipo de negócio, qual a plataforma que você vai utilizar. Frete, né? Definir correios, transportadora, retirada, qual a política para frete grátis. Eu vou ter um frete grátis a partir de X reais para o Rio Grande do Sul, mas se ele estiver fora do Rio Grande do Sul tem que ser 2x para poder dar frete grátis, porque o meu custo para fazer esse envio é muito maior, né? Meios de pagamento, entender quais são os meios de pagamento que eu posso fazer e principalmente quais são as taxas. Eu vou fazer uma venda à vista, ela vai me custar 3%, por exemplo, né? Com o meio de pagamento. Mas se eu vender esse mesmo produto para o cliente em 5 vezes sem juros, daqui a pouco eu estou pagando 15%, porque as taxas elas são cumulativas por parcela. Então isso é muito importante estar de olho, ver as letras miúdas lá nos termos dos meios de pagamento. Fornecedor, né? Então escolher bons fornecedores para não ter problema com a aquisição do produto. Concorrência, conhecer o concorrente, buscar diferenciação. O meu cliente está focando no preço, eu vou focar em me diferenciar por qualidade, por atendimento, por uma peça bem acabada, né? FAQ suporte, então, para gerar proximidade e disponibilidade. Tu tem que estar próximo do teu cliente. Se o teu cliente chamar às 11 horas da noite, se tu estiver disponível, com certeza a tua chance de vender para ele é muito maior. Layout, né? Então pensar nas categorias, como organizar isso, né? Para tornar mais fácil a navegação, qual é o padrão que existe hoje. Um conteúdo adequado também para facilitar essa compra. E pensar também nisso na experiência no celular, né? No mobile.
As redes sociais, então pensar uma estratégia para Facebook, Instagram e YouTube, principalmente. E as métricas com o Google Analytics e o Google Ads. Aqui eu trago alguns dados de um case que a gente chama de case de sucesso no e-commerce, né? A nível de planejamento e estratégia. É uma loja de roupa infantil, tá? A cliente é de Brasília e ela vende para todo o Brasil. Ela é um produto que ela importa e que tem um material, uma matéria-prima diferenciada lá, que é um algodão que tu não encontra em qualquer tipo de roupa infantil. Então, quando a gente iniciou o trabalho aqui em junho de 2018, ela faturava isso aqui, né? Ela estava numa decadência. Aí o trabalho iniciou, ela teve um pico e depois estabilizou, mas já num patamar bem mais alto do que ela estava antes, né? Então, para vocês terem uma ideia, alguns dados. Com 90 dias, ela aumentou 109% do faturamento dela, né? Ela mais que dobrou o faturamento nos 3 meses depois do início do trabalho. Com 6 meses, e aí, claro, a estratégia já estabilizando, ela conseguiu mensurar 64% de crescimento no e-commerce. E comparando 12 meses depois, né, um trimestre, primeiro trimestre de 2018 em relação ao primeiro trimestre de 2019, ela teve um aumento de 40%. Por que fazer essa comparação? Porque aí a gente consegue medir a sazonalidade, né? Então, janeiro, fevereiro e março é uma época de baixa do meu produto. Eu não posso comparar com julho, agosto, setembro, que é onde eu vendo mais. Então vamos comparar janeiro, fevereiro e março com janeiro, fevereiro e março. Fazendo essa comparação, ela teve um aumento de 40%. As vendas por celular, que é essa barra azul mais escura aqui, a base aqui, ela nunca tinha chegado a 60%, né? E aqui, no último mês, né, em abril, o último mês da comparação, ela tinha chegado a 60% de vendas pelo celular, né? E aqui a gente tem a evolução do ticket médio ao longo do tempo. Então, lá no início de 2018, ela tinha um ticket médio de R$314 e em abril de 2019 o ticket dela foi para R$470. Então não é só tu vender mais, tu ter mais pedidos, mas tu ter uma venda de um valor maior, porque isso é o que vai te dar uma rentabilidade, né? Se eu fizer 2 pedidos de 100, é mais caro para mim do que eu fazer um pedido de 200, porque o meu custo com frete vai ser menor, o meu custo logístico vai ser menor, a minha matéria-prima vai ser menos e etc. Então, e aqui a gente tem também uma outra métrica que a gente faz, que é o retorno sobre investimento. Retorno sobre investimento tentando traduzir, quantos reais voltam para o meu bolso para cada R$1 que eu invisto, né? Então a gente diz que no mínimo, considerando uma estratégia de marketing interessante, tu tem que ter um retorno de investimento de 10. Então tu tem que ter, para cada R$1 que tu gasta em marketing, retornar R$10 pro teu bolso em vendas. E aí a gente teve, no início do trabalho lá, ela estava com um ROI de 10,5, subiu um pouquinho, voltou para 10, aí teve um pico de 26, que aqui ela estourou de vender, era a época de Natal, né, principal aqui, e aqui estabilizou mais ou menos em 15. Então esse projeto é um projeto que com certeza, do ponto de vista de marketing, trouxe bastante resultado. Performance de vendas no e-mail marketing, né? Então, também o e-mail marketing é uma estratégia realmente para incrementar vendas. A gente nunca recomenda qualquer e-commerce começar já, porque tu precisa ter base, tu precisa ter contatos para poder fazer uma estratégia que geralmente no e-mail é focada na recompra, né? Eu vou mandar isso para pessoas que já compraram de mim, para elas fazerem uma segunda, uma terceira compra com um custo menor. E aqui nesse caso, a gente teve um faturamento com 326 visitas no site, foram feitas 19 vendas, né? Então com um total de vendas de 7.300 e um ticket médio de 387. Se a gente for traduzir isso aqui, representa isso, ó. Então ela teve com um investimento baixíssimo, porque o e-mail marketing é muito mais baixo o investimento do que outras estratégias como Google Ads ou Facebook, e ela teve 88
carrinhos criados a partir de 300 e poucos acessos e teve 20 pedidos criados, né? Então uma taxa de conversão de 23%, onde geralmente não passa de 10 essa taxa de conversão, então ela teve quase 3 vezes mais, né? Aqui, ó, taxa de conversão de carrinhos em pedidos no e-mail marketing 2,5 vezes maior do que a taxa média do site. Então, estratégias para ter uma presença relevante no e-commerce, tá, pessoal? Já indo para os finalmente. Algumas coisas que eu quero deixar aqui mapeada para vocês. Planejamento de marketing digital, entender como é que tu vai fazer isso, onde que tu vai estar posicionado, quais as redes sociais, né, e tudo. Marketing de conteúdo, né, então, como é que eu vou colocar o meu conteúdo na rede para tornar minha marca relevante, para fazer frente aos meus concorrentes. Otimização para buscadores, né, que é o que a gente chama de SEO, que nada mais é do que tu colocar palavras-chave, palavras relacionadas ao teu negócio que te deem autoridade e façam que você tenha uma visibilidade cada vez maior para a tua loja. Aí, feita aquela primeira parte, vamos dizer assim, o dever de casa, né, a parte orgânica, aí a gente vem para mídias pagas, tá? Então, fazer um Google Ads é interessante para qualquer loja, é importante, dá um incremento legal de vendas. Apostar no e-mail marketing também é um investimento que se paga, se tiver contato, se tiver base. E Facebook Ads, que também é mídia paga. E aqui quando eu falo Facebook Ads, entendo Facebook e Instagram, porque a plataforma para montar os anúncios para as duas plataformas é a mesma, é o Facebook Ads.